Hoje, a gente ouve muito as mães comentarem que os seus filhos têm problema de desatenção na escola, que trocam letras, que trocam número, enfim. A criança é saudável, ouve bem, fala às vezes comendo alguma letra ou trocando letras. E esse é um problema que a gente transfere para o neuropediatra, que é o famoso TDAH. Dr. Aparecido José Andrade, que é neuropediatra, que poderá traduzir para a gente o que é esta sigla, TDAH. Bom, boa tarde, Mafalda. TDAH é uma sigla que ficou famosa nos últimos 20 anos e que ela quer dizer transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na verdade, o TDAH, né, que é essa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, esse cognome foi dado depois de 1985, mais ou menos. Mas ele já existe há muito mais tempo com outros sinônimos, tá? Então, a história do hiperativo, do déficit de atenção, ela é muito longa. Você tem relatos de 1857. Nossa! Ela é muito antiga. Em 1902, um psiquiatra inglês chamado George Still lançou numa revista inglesa a história de uma família, onde vários deles tinham problemas de conduta, de comportamento, pessoas que não se encaixavam dentro das doenças psiquiátricas, mas apresentavam distúrbios de comportamento que ele não conseguia classificar. Mas eram pessoas inteligentes, pessoas que a maioria delas trabalhavam, conseguiram estudar. E já adultos. Já adultos. E tinham crianças também. Isso ficou meio perdido, né, na década de 19 no tempo, até que em 1937, 38, na Alemanha, um médico psiquiatra, inadvertidamente, né, erradamente, ele deu um estimulante para vários pacientes do hospital psiquiátrico dele, e quando foi que ele viu que um percentual melhorou, ficou bom. Aí ele começou a descrever, e a partir de 1952, 53, apareceu o uso da Ritalina, que é a medicação usada no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na verdade, a Ritalina é uma substância chamada metilfenidato. Ritalina é o nome comercial mais antigo, e que existe então desde essa época, já tem uns 60 anos de uso. Nessa época, eles imaginavam que era uma lesão do cérebro, então, mas como a pessoa andava, falava, fazia de tudo, bom, é uma lesão cerebral mínima, né? Que a gente não acha uma causa. Em 1960, 61, também na Inglaterra, teve um congresso, e esse congresso, eles definiram que não era lesão, que a pessoa era normal, não podia ter lesão, porque os exames não davam nada. Então chamaram isso de disfunção. Então ficou como disfunção cerebral mínima. Essa disfunção cerebral mínima caminhou até 1980. E no Brasil, quem trouxe isso foi o Dr. Antônio Lefebvre, que é o pai da neurologia infantil de São Paulo. Aqui no Paraná, ela veio através da doutora Eliana Vanderlei. Isso. Né? E eu cheguei a pegar o finalzinho disso aí, do disfunção cerebral mínima. Depois, com a introdução dos códigos internacionais de doença, do diagnóstico, do manual de diagnóstico de doença, o DSM, ela foi chamada de TDA, transtorno de déficit de atenção. No seguinte manual de TDAH. Tá? Da hiperatividade. Isso. E depois, finalmente, o TDAH mais I, quer dizer, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e impulsividade. Que é Nossa, eu não sabia disso. Ela foi crescendo à medida que os sintomas foram ficando mais definidos. Hoje, o DSM-5, ele tem lá a série de critérios, né? São critérios que você tem para DSM para desatenção e para hiperatividade. E você também tem, vamos dizer assim, protocolos, né? Um deles é esse aqui, até, ó. Né? A sigla é essa, TDAH. E esse é um protocolo chamado SNAP, né? SNAP 4, que é um protocolo usado basicamente no mundo todo
E esse protocolo são 18 perguntas, onde você tem as 9 primeiras perguntas relativas a déficit de atenção e as 9 últimas relativas à hiperatividade e impulsividade. E você entrega isso para os pais e professores, eles respondem. Junto com alguns outros critérios, você monta o diagnóstico, porque o diagnóstico é clínico, né? Não existe uma lesão neurológica que você ache num exame de imagem, qualquer outro exame. Mas é tratável. E é tratável. Trata e a resposta é muito boa, Mafalda. Hoje, a grande discussão, eu estive agora no Congresso Brasileiro de Brasília e vou para o Congresso Norte-Americano agora em novembro disso. E a grande discussão não é só o TDAH. O TDAH é fácil de tratar. Tratar déficit de atenção, tratar hiperativo puro é fácil. O problema é que 70% deles trabalham junto com outros sinais e sintomas. Além de eu ter déficit de atenção e de ter a hiperatividade, eu também posso ter comorbidades. O que são comorbidades? Comorbidades são outros sinais e sintomas que as crianças que têm TDAH apresentam. Então, por exemplo, é comum você ter distúrbio de linguagem, então aí fala assim, muitas vezes fala, o menino é disléxico. Não, ele está passando por uma fase disléxica dentro do TDAH. O que essa dislexia pode ser? Pode ser distúrbio de leitura, de escrita, de cálculo e assim por diante. Pode passar por períodos de comportamentais, distúrbio de conduta, e aí esse distúrbio de conduta é muito amplo. Vai até aqueles distúrbios de conduta grave, de agredir animais, fazer uma série de coisas. Agressividades, né? Também pode estar associado a isso, muito agressivas as crianças são. Um transtorno que é muito comum deles é o chamado TOD, que ele chama TOD. O que quer dizer isso? Transtorno opositor desafiador. Tudo que você fala, ele é do contra. Isso é grave. Na adolescência é terrível. O adolescente se torna extremamente opositor e desafiador aos pais, aos professores. Transtorno explosivo, né? Você fala com ele, ele já te responde explodindo. Aumento do risco do uso de substâncias psicoativas, droga, cocaína, maconha, álcool. Hoje eles estão tentando achar um modelo genético ligado a um modelo de imagem que te faça o diagnóstico. Por exemplo, se eu tiver tal alteração na ressonância somado com alteração genética, fica mais fácil de você poder consertar. diagnosticar.